Traidores da pátria atuais, entreguismo e nacionalismo. O que isso tem a ver com soberania, com Estado-nação, com nacionalismo ou ser nacionalista? Só lembrando que entreguismo é constante no Brasil. Gente, bem-vindos ao Geografia em Tudo. Eu sou o Prof. Eligel e hoje nós vamos tocar nesse assunto interessante que está rondando no nosso noticiário, no nosso dia a dia. Será que algumas pessoas que estão nos Estados Unidos, políticos ainda, que não foram caçados, estão atuando contra a soberania do nosso país? Será que estão sendo traidores da pátria? Será que estão sendo entreguistas, que sempre foi uma constante no Brasil? Hoje, gente, no Geografia em Tudo, nós vamos falar sobre isso. Bem-vindos e bem-vindas, meus alunos, minhas alunas, meus concurseiros maravilhosos, meus estudantes de vestibular aí pela rede virtual. Muito obrigado aí por vocês estarem participando do nosso Geografia em Tudo, nossa grande sala virtual que fala de geografia. E você que gosta de geografia e desse ponto polêmico aí, escute os meus argumentos, os nossos argumentos aqui, e vamos tirar nossas próprias conclusões. Esse termo aí, gente, de ser nacionalista ou não, ou trair a pátria, às vezes parece uma coisa muito fora de moda, mas por trás disso, às vezes tem interesse econômico, tem interesse de livrar minha família, tem interesse de perdão de alguma dívida. Isso já teve na história do Brasil, nós vamos ver. Mas primeiro, vamos dar uma olhada do que é isso e como vamos basear para você ser acusado de um traidor da pátria, do que nós estamos falando. E na geografia pode cair sim no seu vestibular algumas coisas sobre alguns conceitos que têm relação a ser traidor da pátria, a ser nacionalista, ser entreguista e alguns conceitos importantes. Vamos a ele, especialmente um negócio chamado soberania, uma coisa chamada Estado-nação e também território. E depois nós vamos falar de ser nacionalista ou entreguista. Gente, ninguém está falando aqui de uma pessoa que gosta de outro país, tem admiração por outro país, mas chega no momento, se você não virou cidadão, alguma coisa, bater continência para outro país e deixar a terra onde está, onde você tem a sua língua. Eu não estou dizendo se o seu governo que você gosta ou não dele, mas existe uma coisa mais enraizada, mais territorial, né? Uma cultura pré-estabelecida. Então não estou falando alguém que goste de outro país, gosta de vestir a camisa de outro país, mas existe um limite de uma sensação de que eu estou mais obedecendo os ditames de outro território e não o meu, que eu estou morando. Então é complicado, mas vamos lá falar sobre soberania, sobre Estado-nação, sobre depois entreguismo, território, entreguismo e depois nacionalismo. E depois a gente vai ver algumas coisas atuais. Por exemplo, quando a gente fala de soberania, gente, é um poder ou autoridade suprema que não deve sua validade a nenhuma ordem superior. Eu tirei esse trecho aí de uma supergeógrafa chamada Iná Elias de Castro, escreveu um livro de Geografia Política em 2011. Então é um poder ou autoridade suprema que não deve sua validade a nenhuma ordem superior. Um poder supremo, isso é soberania. Soberano dentro de seus limites territoriais. Opa, então eu não posso aceitar, se eu entendo o limite territorial como soberania de uma entidade, eu não posso aceitar uma invasão, uma soberania, um ditame de outro território. Opa! E aqui nós estamos falando de país, daqui a pouco a gente fala território. O poder soberano trafega entre o autoritarismo e posse do povo na democracia. Então, na democracia, lembra, poder do povo. Tá? E às vezes, dentro de um território, pode ter um autoritarismo, tá? Que persiga as pessoas, né? Como aconteceu no governo de exceção de 64, que foi um golpe militar, que muita gente teve que ir embora porque estava sendo perseguido, foi exilado político, assim por diante, pediu asilo em outros lugares, tá bom? Isso aconteceu numa fase tenebrosa do Brasil, que foi de 64 a 85, né, quando nós nos livramos do governo militar. Então ainda tem muitas viúvas ou viúvos do governo militar por aí, gente, tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado com esse desejo de volta de militar, porque também o autoritarismo dentro do território é terrível, tá bom? E o limite territorial impõe limite à soberania.
Estado soberano na modernidade tem as suas forças armadas, o Estado tem autorização para exercer a sua força dentro desse território, o Estado com E maiúsculo, tudo bem? E na soberania, nós temos aí, quando é quebrada a soberania, sempre vai gerar conflito, guerras. Então, ó, por favor, não entre no meu país. Por exemplo, assista depois a aula de Venezuela. Então, por exemplo, a história da Venezuela sempre foi uma história que teve a pressão de países externos em conluio com a sua elite para dar golpes de uma elite contra outra, ou um golpe militar contra outro grupo político, e depois agora no governo do Nicolás Maduro uma série de tentativas e pressões. A última está sendo em 2025 aí, que o governo Trump americano está pressionando porque fala que o Hugo César Chávez, que o Nicolás Maduro tem envolvimento com o narcotráfico, que não consegue provar isso, né? E daí coloca os seus navios ali no Mar do Caribe, próximo à costa venezuelana, e fica pressionando. Então aí é uma quebra de soberania. Você vai interferir, ou uma lei do seu país não vale nada na outro país, gente. Uma lei do seu país não vale nada em outro país. Às vezes tem uns acordos internacionais, mas a lei civil do seu país não vale nada. Eu escuto que tem político aí que fala assim, mas eu estou respeitando a lei dos Estados Unidos. Não, a lei dos Estados Unidos fica dentro do território deles. E daí quando a soberania é quebrada, fatalmente ocorre um conflito, pode até gerar uma guerra. A soberania é uma relação de poder, entre estados, vamos colocar assim com E maiúsculo. Está na Constituição nossa, gente. Na a República Federativa do Brasil, olha lá, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios ou do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Tá? Olha que coisa interessante. Então, isso é o primeiro item, soberania. Tudo bem? Eu não posso aceitar o ditame de outro país dentro do meu. É um negócio complicado, tá, gente? É um conceito, né? Nós temos uns conceitos geográficos para a soberania, que daí a soberania vai ter a base material. A base material da soberania, gente, é o território. Opa, conceito geográfico. A base da soberania, coloca aí já. A base da soberania é o território. Representa o poder político e econômico exercido sobre um espaço delimitado. Então, a primeira noção da geografia para falar de território, desse recorte espacial, é a determinação por um poder. E a coisa mais pronta acabada é um país. Tudo bem? Então, a efetivação geográfica da soberania, controle sobre o espaço territorial terrestre, a atmosfera, mar territorial, zonas econômicas exclusivas. Então, não esquece, a gente tem uma parte enorme, gente, margeando o nosso mar, o nosso litoral, que é sim uma área que só o Brasil pode atuar. O Brasil é soberano nisso. A soberania nacional e desenvolvimento, né? Para ser plena, a soberania exige uma mudança estrutural produtiva. Então a gente tem que construir dentro dessa nossa base espacial uma articulação que seja a gente sabe que existe o intercâmbio entre os países, mas a gente tem que buscar a maior autonomia possível, porque eu nunca sei quando eu vou ter algum tipo de desavença ou conflito com outro país que não vai poder vender as coisas para mim. Então eu tenho que ter uma estrutura produtiva dentro do meu território, do meu país, que eu possa ter uma autonomia. Talvez não seja uma autarquia, quer dizer, eu vou produzir tudo ali dentro, né? Vou ser autossuficiente, que é muito difícil isso, dentro desse mundo mais permeável de trocas, né? E às vezes é assim um problema eu querer fazer uma super autossuficiência, porque daí eu posso trazer problema até para o meu cidadão. No consumo do meu cidadão, na vida do meu cidadão. Tem que tomar cuidado, calma, mas eu tenho que criar sim uma mudança estrutural produtiva. Eu não posso só vender petróleo, eu não posso só vender café. Eu tenho que ter minimamente, gente, um processo industrial que me dê autonomia, que eu faça
termos de trocas soberanos com outros países. Que eu venda avião, que eu venda carro, que eu venda soja, que eu venda aço, que eu venda produtos, que eu posso fazer uma troca soberana e não uma troca como se fosse uma chantagem, cada vez vender mais produtos para pegar um produto só. Não. Então, nós temos veja, os países centrais têm condições, desculpa, de ser mais soberanos do que os países subdesenvolvidos. Porque em qualquer momento os países subdesenvolvidos são chantageados, são pressionados, tudo bem? De novo, o território é a porção do espaço geográfico determinada por relações de poder. A ciência geográfica contemporânea estuda diversas multiplicidades de poderes, que incidem, regulam, regulamentam, induzem a vida das pessoas. Então, atualmente, dentro da ciência geográfica, minha ciência linda, maravilhosa, né, que eu tanto gosto, não tem mais só território país. Nós temos também territórios por ser dominado por poder, porque às vezes, por exemplo, um grupo de narcotráfico, um grupo de milicianos mandam mais do que o próprio Estado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então nós temos aí um exemplo central, é o Estado-nação, né? É o país. Já falamos, daqui a pouco nós vamos falar disso. É a forma clássica do território político. E nós temos aí uma metáfora didática para você entender, que eu gosto muito de falar, que o Estado como se fosse uma caixa d'água. O país como se fosse uma caixa d'água, né? Esse território soberano. Ele é delimitado, controlado, com fronteiras que regulam a entrada e saída de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Pensa bem numa caixa d'água, né, que você armazena as coisas que no momento de maior dificuldade eu vou usar essa caixa d'água, então eu coloco, está faltando comida no sul, comida no norte, comida no centro-oeste. Então essas caixas d'água múltiplas, uma grande caixa d'água, ela controla uma estabilidade, uma previsibilidade soberana no território. Então, pensa nesse exemplo de um país, um território ser uma caixa d'água. E, gente, queira ou não queira, a nossa maior caixa d'água vai ser o nosso país maravilhoso aqui, né? Então, esse é o maior exemplo que a gente tem de caixa d'água, né? Então, esse é o nosso maravilhoso país, né? O Brasilzão. Então, pensa bem, a soberania é o seguinte, gente, é você poder exercer dentro desse grande território, né, eu poder exercer aqui, gente, essa coisa maravilhosa chamada Brasil, as minhas políticas. As minhas políticas, seja econômica, minha política, lembra, gente, economia sempre é política, tá? Minha economia social, minha economia cultural, para eu poder ter previsibilidade. Uma caixa d'água vai me oferecer previsibilidade. E se a cada momento um país de fora querer atuar na minha soberania, como eu posso trazer essa previsibilidade? Mexeu lá, muda presidente nos Estados Unidos, muda presidente na França, na Inglaterra, muda presidente em qualquer outro lugar, agora eu vou querer uma terra do Brasil. Agora, por exemplo, essas ameaças que o presidente dos Estados Unidos fez à Groenlândia, fez ao Canadá, agora fazendo a Venezuela, ou mesmo se intrometendo em situações aqui no Brasil, né? Tirando visto até de criança, tirando visto ou pegando uma lei americana e querendo impor uma lógica. A caixa d'água, o nosso território, o nosso Estado-nação, gente, serve para ter uma previsibilidade a longo prazo, para eu poder construir, enraizar uma rede produtiva para que eu possa servir o próprio cidadão. E, gente, olha, quando a gente fala de país contra país, ou discussão de soberania entre países, olha, a gente toma muito cuidado, porque quando um país começa a falar do outro, tem interesse. Não tem uma coisa, eu sou bonzinho, sou população. Não, são interesses. Os países, dentro da geopolítica, lembra que tem a ferramenta chamada diplomacia, geopolítica, né, que é o estudo da geografia que trata entre estados e nação. Eu tenho o primeiro interesse é emprego interno. Eu tenho que responder ao meu público internamente. Então, querer pressionar de fora para dentro vai trazer um problema na minha soberania, na minha previsibilidade a curto, médio e longo prazo. Então, essa é a nossa o Brasilzão é a nossa grande caixa d'água, que nessas fronteiras, a lei do Paraguai, da Bolívia, do Peru, eles não servem nada para nós. Ali os acordos comerciais do Mercosul,
Tudo bem, são acordos supranacionais. Existem sim regulamentações que eu faço um acordo com a ONU, faço um acordo com outros países, que eu tenho pedidos de extradição, tudo isso. Mas lei civil de outro país não interfere nessa nossa grande caixa d'água, nesse nosso território, tudo bem? E a soberania atacada, por vezes, é uma soberania que você quebra um projeto de longo prazo. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Um cuidado enorme quanto a isso, tá bom? E agora vem o detalhe de falar sobre o Estado-nação. Né? O que é esse Estado-nação? Né? O que é o Estado-nação pra gente? Né? O Estado-nação, gente, é esse conceito também. Então, olha lá, nós falamos de conceito de soberania, falamos conceito de território, eu igualei o território como se fosse uma caixa d'água, só lembrando que na geografia tem vários tipos de modo de falar de território. Né? E daí quando a gente fala de Estado-nação, é o seguinte, forma política moderna que reúne território delimitado, poder soberano e uma população organizada sob um Estado de direito. Expressa identidade coletiva por meio de cultura, história e línguas próprias. É coisa mais linda a gente falar outro idioma, e lembra que existem países, por exemplo, a África do Sul, pós-Mandela, ele fala, agora, gente, nós vamos falar 4 línguas oficiais, né? Tem outras línguas, mas nós temos o Xhosa, o Xhosa, o Zulu, né? Xhosa, Zulu, o Afrikaner, que o holandês, né? Um holandês e o inglês. No Brasil, nós temos o português. Lembra que o Policarpo Quaresma, naquele romance lindo, maravilhoso, Lima Barreto, né? Ele queria ter o Guarani. Nas nações, dos povos originários dessa língua, né? É interessante. Mas aqui no Brasil, a língua nossa é o idioma português. Então nós temos essa história, essas línguas próprias. Nós construímos isso, né? O povo brasileiro, né? Do nosso nacionalista Darcy Ribeiro, né? Então nós temos esse Estado-nação que tem cultura, história e língua. Tudo bem? E nós temos elementos constitutivos do Estado-nação. Você vestibulando, às vezes as pessoas podem perguntar, os exames podem perguntar, desse negócio da nação tem que ter um território, já falamos isso, que é uma base física e geográfica do Estado, a soberania, a autoridade suprema sobre o território e a população, e daí ele é organizado um negócio chamado Estado de Direito. Quando você escutar essa história de Estado de Direito, são instituições, leis e ordenamentos jurídicos. Gente, então o ordenamento jurídico de outro país não pode incidir no nosso. Não posso eu, um deputado federal, ir para um país e falar que eu vou aplicar a lei de outro país nos membros políticos ou cidadãos assim de outro país. Não, né? Nós temos que, dentro da normalidade do Estado de Direito, essa. Está ocorrendo na normalidade jurídica do Estado de Direito. E tem que ter população, nós somos 215 milhões naquela caixa d'água linda, maravilhosa, chamada Brasil, nessa nossa caixa d'água. Tem cultura, valores, símbolos, tradições e patrimônio coletivo. Nós temos um patrimônio coletivo, gente, ímpar no Brasil, ímpar de música, de história, de acontecimentos, de heróis da pátria. Nós temos artistas, nós temos povos que foram formados por etnias maravilhosas. Então, nós temos que pensar nisso e reparar também erros estruturais históricos dos povos escravizados. Essas estruturas nós temos que tirar e reaver e voltar a falar o seguinte, vamos conversar sobre isso, com reparações aos povos originários e aos povos escravizados, especialmente a população negra. Né? Então nós temos esse dever também histórico a cumprir, tudo bem? E idiomas, uma língua oficial e línguas nacionais como elementos de coesão, tudo bem? E uma fase que brotou essa história de nacionalismo foi de 1922, que teve a Semana de Arte Moderna, e muitos historiadores, geógrafos, que eu também leio e faço revisão bibliográfica, foi de 22 até a década de final dos anos 60, que nós temos um negócio chamado nacional desenvolvimentismo, né? E aí começa a aparecer os modelos mais, assim, esses modelos de entreguismo e nacionalista, tudo bem? Então quando a gente fala da década de 20 que teve, começa com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que tem de voltar o Brasil, olhar culturalmente o Brasil. Antes nós tivemos, gente, artistas maravilhosos, escritores maravilhosos, nacionalistas, às vezes de modo marginal, às vezes de modo paralelo, mas não que tem uma fase de olhar o Brasil como um todo. Isso aconteceu após o pontapé inicial foi a Semana de Arte Moderna para reaver os valores nacionais.
Tudo bem? E depois nós temos o governo Getúlio Vargas I, governo Dutra, do governo GV2, depois JK, Café Filho, JK, depois Jânio, Jango, também até uma fase do governo de exceção, que nós tivemos um modelo, olha assim, eu tenho que estruturar o país. Né? E nós tivemos aí os governos nacionais desenvolvimentistas e nós tivemos também muita gente que falou assim, não, o negócio é você deixar com que venha de fora e os valores de fora, eu tenho que entregar nossas riquezas, é melhor o de fora cuidar do que eu. Então, nós temos esse lado do momento do Brasil, olhar para o Brasil e falar o seguinte, pô, nós somos um país. E principalmente a construção de Brasília, que fez essa interiorização de tudo, é um movimento também desse olhar para o Brasil interiorano, né? A descoberta do Brasil do sertão. Né? Então é interessante. Então nós temos aí um nacionalismo, quando a gente vê, uma coisa muito mais nacionalismo conservador, né, que às vezes é só apenas simbólico, cultural, ufanista, né, também uma coisa meio folclórica, reacionária, sempre teve isso, né, mas aí tem mais ou menos um nacionalismo de fachada, simbólico, não, eu quero uma mudança estrutural, pensar no Brasil, né, então pensa que pode ter desenvolvimento só com o setor primário, o que aconteceu na República Velha. E daí não adianta eu ficar falando de nacionalismo, gente, eu não entrego para a população o que é ser Brasil, o que é ter você ter prosperidade dentro dessa caixa d'água. Então, por muito tempo nós tivemos, que é interessante, o nacionalismo conservador, simbólico, desculpa, o nacionalismo simbólico, não conservador, mas a coisa simbólica, nunca reacionário, por favor, né? Aquela coisa simbólica, o cultural, o gostar do meu país, folclórico, mas também, gente, eu tenho que entregar. Qual que é você participar de uma real movimentação do que é ser, do que o país faz por mim. Não adianta nada ser nacionalista se o país não me entrega. Se o Estado de Direito, se o poder político não me entrega para falar o seguinte, pô, o que muda na minha vida ser nacionalista, ser brasileiro? Então daí existe o nacionalista desenvolvimentista urbano industrial. Que é uma ideia, gente, vinda com marxistas, com estadistas, com movimentos populares, tá? Com nacionalistas, intervencionistas, estadistas vindo do keynesianismo, vindo das teorias desenvolvimentistas, que olha o Brasil e fala o seguinte, o Brasil tem que buscar o seu desenvolvimento interno, mas ele precisa transformar a vida das pessoas. Transformar a vida das pessoas para sentir realmente incorporadas no mundo. Outra coisa interessante, incorporadas no mundo. Porque não adianta no mundo a partir do Brasil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, principalmente no modelo urbano industrial, eu vou romper com aquela lógica do país agrário exportador, que o país é bom para poucas pessoas, explora um monte, e esse monte de massa pobre não vê uma realização espacializada, materializada da sua vida. Então começa a ter esse nacionalismo desenvolvimentista. O que é ser brasileiro? É participar da construção de um país. Que a gente sabe que existe uma forte desigualdade, mas foi o primeiro momento em que pessoas e governos começaram a pensar numa coisa muito mais plural, uma coisa muito mais capilarizada, universalizante para o Brasil inteiro. Fazer com que o Brasil começasse a ter uma autonomia econômica. Então nós temos aí figuras nesse período que começam a pensar sobre isso. Por exemplo, eu acabei de falar, né, dos governos GV1, GV2, com todos os seus problemas que nós sabemos, aí, ninguém passa pano para ninguém, que pensavam um país. Mas a gente pode também fazer a crítica da coisa ditatorial. Ele passou um tempão sendo ditador, depois ele foi eleito, né? O Dutra foi eleito. E tinha planos de desenvolver e de integrar o país inteiro. Depois veio o JK, né? Depois a política econômica do governo militar. Mas aí dentro desses desenvolvimentismo tinha tinha momentos que o Estado atuava mais e tinha momentos que o Estado atuava menos. Então entregava, por exemplo, o governo JK, ele foi um governo de nacional desenvolvimentismo, mas foi acusado de entreguista, porque ele deixou com que muitas empresas estrangeiras fizessem e tomassem parte do desenvolvimento do país e da industrialização do país.
é coisa interessante porque às vezes não tinha dinheiro para fazer investimento, mas estava o controle do Estado fazendo o desenvolvimento. E é muito interessante, do governo Café Filho e dentro do governo do Juscelino Kubitschek, teve um instituto chamado Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Foi a primeira vez o ISEB, que foi a primeira vez que um órgão do Estado começa a pensar o país. Que tinham figuras ali como o Darcy Ribeiro, Teotônio dos Santos, Alberto Guerreiro Ramos, daqui a pouco eu falo um pouquinho do Alberto Guerreiro Ramos. Nós tínhamos uma pessoa chamada Álvaro Vieira Pinto, o Nelson Werneck Sodré, Hélio Jaguaribe, Rolando Corbusier, tá? Esses caras, esses intelectuais, foram os primeiros intelectuais, por exemplo, o Celso Furtado não participa. O Inácio Rangel, um economista, sociólogo, filósofo, Inácio Rangel, participou também do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Olha só, pensava o Brasil nacional desenvolvimentista. Então eles eram nacionalistas por excelência, mas o nacionalismo deles era o seguinte: tem que trazer prosperidade para o Brasil inteiro. E a soberania do Brasil, a soberania ia ver como maior distribuição da riqueza, da estrutura de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico vira industrial, o Brasil começa a ter poder econômico, tem a sua soberania materializada, incorporada ao povo, e daí o nacionalismo que é soberano para competir ou para falar de em pé de igualdade com outros países, tudo bem? E gente, daí vai, né? Nós temos uma série, quando eu falo desse nacionalismo, nós temos na nossa história uma série de personagens que foram marcadas por serem traidores da pátria. Por exemplo, o primeiro de todos, né, nem era ainda Brasil, né, mas era um movimento de busca pela autonomia, né, que foi a Inconfidência Mineira. Nós tivemos lá o Joaquim Silvério dos Reis, que delatou todo mundo na Inconfidência Mineira, e quem que foi agraciado por isso foi o Visconde Barbacena, que era o governante, né, lógico, ligado à coroa portuguesa, mas o Joaquim Silvério dos Reis foi lá e delatou todo mundo. Delatou por quê, gente? Porque ele tinha uma dívida enorme com a coroa, uma dívida, ele era dono de Minas, mas estava tudo endividado e traiu todo mundo. Ah, gente, então nós temos traidores antigos aí, tá? Um deles é o Joaquim Silvério dos Reis, né? Tem gente que protege a família, tá nem interessado com outras pessoas. Eu quero salvar a minha família. E ele foi salvar o Joaquim Silvério dos Reis lá na Confidência Mineira, foi acabar com a dívida dele, né? E depois, dentro do Getúlio Vargas sofreu bastante, especialmente com um personagem chamado Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, gente, ele foi de uma figura de golpismo constante contra essa ideia de Brasil. Tanto é que na carta que o Getúlio Vargas deixa após cometer o suicídio, ele fala dos interesses externos pressionando, né, o Brasil, né? E tinha muito esse mote de um entreguista, tudo bem? E daí, quando a gente acabei de falar também do Juscelino Kubitschek, nós temos aí essa modernização ambígua, porque muitos nacionalistas, mesmo, gente, só não esquece que o ISEB teve grande participação no governo, esse Instituto Superior de Estudos Brasileiro, teve uma grande participação no governo de Juscelino Kubitschek, mas muita gente acusou ele de entreguista, sabe? Um negocinho, vem empresa externa. Então fica no limiar muito complicado, né? E a gente sabe que ele é nacionalista, né? O Juscelino Kubitschek, né? Por fazer essa grande transformação também no Brasil, essa continuidade de transformação no Brasil, né? Só lembrando, esse nacionalismo ligado à economia veio muito com a campanha do Petróleo é Nosso, feita lá no governo Getúlio Vargas também, no segundo governo dele, tá? Então, o nacionalismo ligado a coisas, a posses de riquezas econômicas. Então, por isso, de novo, o nacional desenvolvimentismo, né? Uma riqueza de soberania nossa, aquilo é nosso, tudo bem? E o governo militar foi acusado, né? O governo de exceção foi acusado de submissão aos Estados Unidos na Guerra Fria. Então, ficava só tendo uma ligação muito forte, ele controlando, falando que é nacionalista, mas entregando várias coisas para empresas americanas também, né? Então, teve uma política de repressão interna, censura e entrega de setores estratégicos. Não esquece, gente, não adianta nada eu falar em nacionalismo e bater no próprio povo, né? Também tem isso. Então, complicado foi o regime militar. O entreguismo sempre aparece como uma cortina de fumaça para esconder o subdesenvolvimento estrutural, né? Então, tem gente da elite brasileira
que daí usufrui de contato externo, que daí você não entrega, beleza, privatiza tudo de qualquer jeito mesmo, e tranquilo, quer dizer, então um grupinho ganha e a riqueza vai embora, tá? A verdadeira superação só ocorre com um compromisso real com a nação e com uma industrialização soberana. Quer dizer, a industrialização, ela se transfigura em domínio técnico, tá bom, gente? E o nacionalismo, né? O nacionalismo é a ideologia, isso daí, quem escreveu isso aí foi o Alberto Guerreiro Ramos, tá? Depois assiste uma aula sobre nacionalismo geográfico, tudo bem? Eu uso bastante, falo bastante, assiste essa aula, por favor, vou colocar para vocês aí na lista, tá? Eu uso bastante e falo bastante do ISEB, assista essa aula, por favor. E o Alberto Guerreiro Ramos, ele fala o seguinte, o nacionalismo é a ideologia dos povos que na presente época lutam por libertar-se da condição colonial. Eles adquiriram a consciência de sua restrita capacidade autodeterminativa e pretende exercê-la em atributo inato, dom da natureza, nem se obtém a maneira de dádiva de um poder munificente. Não vem de uma coisa de Deus assim. A efetiva soberania é atributo histórico, adquirido pelas coletividades, mediante luta, audácia e iniciativa, e ele vai ligar muito à autonomia e soberania econômica, tá bom, gente? E ele fala o seguinte, ó, existe um nacionalismo de cúpula, que teria como propagadores figuras bem ou mal intencionadas, expressivas da classe dominante, em busca de um favor popular. Então, eu vou lá e falo bastante do Brasil, 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 mas só que não entrego nada economicamente. Continuo deixando a população pobre. Então, eu uso só esse nacionalismo, é só para fazer graça com o povo, e o povo não usufrui nada. Daí tem o nacionalismo de circunstância. Sabe aquele nacionalismo de pega a bandeira em época de Copa? Adoro a Copa do Mundo. Mas aí eu tomo posse de uma bandeira, de um símbolo, daí saio misturando com o símbolo de Israel, o símbolo dos Estados Unidos, né? Um nacionalismo de circunstância meio duvidosa. Seria o oportunismo, a procura por tirar vantagem da ocasião. Então, eu vou vestir essa camisa aqui, falo que eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor, mas depois eu volto a ser entreguista, a ser elitista, no sentido que eu não quero repartir com o povo isso. E daí nós temos esses vários tipos de nacionalismo, né? Por exemplo, a ideia marxista fala que tem o nacionalismo burguês, que é aquele marxismo reacionário, só um nacionalismo de elite, que ele só quer conservar a vida própria, até é reacionário, fico buscando símbolos lá atrás e falando que lá era melhor, mas continua a mesma coisa, um pouquinho mandando em todo mundo sofrendo sem as riquezas, a riqueza indo embora, Então esse olhar de um nacionalismo só da elite, isso é legal, simbólico, né? O nacionalismo simbólico é interessante, mas só ficar nessa daí é complicado. E daí falam que existe, dentro do marxismo tem um negócio chamado nacionalismo revolucionário, que daí ou o nacionalismo também, sendo daquele do Estado desenvolvimentista, do Estado interventor, né, um capitalismo com Estado interventor, fala que tem que ter um nacionalismo de mudança estrutural, de fazer com que eu fique soberano economicamente também dentro do meu território, tá bom? E assista a aula de nacionalismo geográfico, vou deixar no link para vocês, tá bom? E o entreguismo, vamos terminando com isso, o entreguismo é a política ou prática de subordinar os interesses nacionais ao de potências estrangeiras e ao capital internacional. Envolve a venda de empresas, estratégias, recursos naturais e perda de autonomia sobre decisões econômicas e políticas. Origem do termo, popularizado no Brasil no contexto das críticas às elites internas que abrem mão da soberania em troca de apoio externo e vantagens imediatas. Opa, você conhece alguém aí, gente? Tá conhecendo algum grupo aí? Que daí eu quero libertar minha família, eu entrego as coisas, minhas riquezas, minha soberania, para conseguir vantagens imediatas. Conceito muito usado na década de 50 e 60 contra setores que se opunham ao nacional desenvolvimentismo, acabamos de falar, aquele nacionalismo que quer transformar um país e aumentar a capilarização e universalização dos recursos nacionais, né? Sendo mais distribuída essa riqueza, maior distribuída essa riqueza, né? Características centrais do entreguismo: defesa da abertura irrestrita ao capital estrangeiro, privatização de empresas estratégicas, dependência tecnológica e financeira, enfraquecimento da capacidade do Estado em planejar e desenvolver. E tem aqui, acabei de falar para vocês que teve, né, uma crítica nacionalista feita pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né? Que vai falar o seguinte: precisamos de um nacional desenvolvimentismo, que é o oposto do entreguismo, que busca industrialização e autonomia. Tá bom? Porque quando faz industrialização, gente, você muda a estrutura produtiva do país. Reproduz a condição periférica do Brasil no capitalismo global, perpetuando a dependência. Agora, nós vamos ver como que isso foi, esse escalonamento do entreguismo atual. Dá uma olhada, gente.
Eu vou fazer mais ou menos um roteiro assim para vocês lembrarem de como chegou nesse momento de que, pô, é mais legal outro país do que o Brasil. Nós tivemos, em 2013, a espionagem norte-americana. Ele espionou a presidente atual, naquela época, né, a presidente Dilma Rousseff, tá bom? E ela foi revelada, essa espionagem, pelo Edward Snowden, tá? E depois, gente, até os Estados Unidos, através do Barack Obama, deu uma pedida de desculpa, sabe? Um passar pano ali e tal, né? A espionagem da NSA visava interesses geopolíticos e econômicos, incluindo o pré-sal e a Petrobras. Olha onde vai dar isso, gente. A soberania cibernética e energética do Brasil foi gravemente atingida. Depois veio o lavajatismo e a destruição das cadeias produtivas nacionais. A Operação Lava Jato, liderada pela chamada República de Curitiba, teve atuação midiática, seletiva e politizada. Causou a quebra de grandes empresas brasileiras de engenharia, petróleo e infraestrutura, como a Petrobras, a Odebrecht, impactando mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. Gente, qualquer país pode, lógico, para combater a corrupção, mas eu não posso quebrar nunca a empresa, gente. Uma empresa eu não posso quebrar nunca. Não posso quebrar uma empresa. Por favor, gente. Tem muito emprego ali. Diretamente, eram mais de 200 mil empregos. Quem fala isso é o Diese. 200 mil empregos acabaram. E uma tecnologia embarcada, domínio para construir rodovia, aeroportos, portos, e dizimei isso com o lavajatismo, né? O humorismo articulou com interesses externos, resultando em cooperação ilegal com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como comprovado por reportagem da Vaza Jato no Intercept Brasil. Coloquei aqui, não estou inventando nada disso. Entreguismo militar no governo Bolsonaro. Militares de alta patente foram inseridos em cargos estratégicos civis, defendendo a visão de Estado mínimo e submissão geopolítica. Gente das Forças Armadas fazendo isso, pago pelo Estado, gente, é brincadeira, né? É brincadeira as Forças Armadas serem entreguistas. É a coisa mais nojenta que tem, me perdoa falar isso. Venda de refinaria, abertura da Amazônia à mineração, esvaziamento de políticas públicas estruturais, da FUNAI, do IBAMA, do INPE, submissão aos Estados Unidos, ataque à integração sul-americana e desmonte do Mercosul, do Unasul e da CELAC. Olha só, gente, entreguista, se desfaz muitos acordos que eram para diminuir a soberania de outro país e a intromissão de outros países. Então nós passamos por isso. Teve o plano Guedes, que foi a desestatização e financiarização radical, tá bom? Inspirado pelo ultraliberalismo de Chicago, o Paulo Guedes promoveu venda de ativos públicos como foi a Eletrobras, a BR Distribuidora, que é parte da Petrobras, a autonomia do Banco Central subordinada ao mercado. É um negócio interessantíssimo, né? Reformas pró-mercado, né? Daí teve algumas reformas trabalhistas, reforma previdenciária, tentativa de reforma administrativa, enfraquecendo os direitos sociais e funcionalismo público. Então nós temos essa diminuição sem conversa nenhuma, essa quebra, né, dessa soberania do Estado de Direito também. E nós temos aí, sempre vai ser esses falsos planos de anticorrupção, gente. E o discurso moralista de destruição do Estado, o combate à corrupção foi instrumentalizado para justificar a destruição do aparato estatal e a entrega de riquezas e estratégias. A privatização foram feitas sem debate público qualificado. Esse é o grande problema da privatização. Não tem um debate público qualificado, com discurso tecnocrático e de modernização apenas. Tudo bem? Na década de 2010 e 2022, consolidou uma reprimarização da economia brasileira com o aumento da dependência do agronegócio, mineração e exportação. Abandonamos de vez, gente, o nacional desenvolvimentismo. Que o nacional desenvolvimentismo lembra que ele é uma mudança de estrutura para ter soberania da nossa caixa d'água, do nosso território. Para a gente tem que voltar a ter nossas empresas dentro do nosso país para poder ter um pé de igualdade nas trocas comerciais. Essa trajetória revela um golpismo estrutural com o apoio das elites internas, judiciário durante um tempo, né, especialmente com a República de Curitiba, tá bom? Mídia e interesses geopolíticos estrangeiros, que apostaram na desestabilização para conquistar ativos estratégicos, despolitizar a população. Aconteceu muito isso daí, tá bom, gente? E, para finalizar, vamos para uns temas meio complicados, para vocês verem. Eu não vou citar nome, mas para vocês verem como nós temos os traidores da pátria atuais, figuras abjetas. Olha, figuras públicas falando isso. Tá? Teve um ex-presidente que bateu continência à bandeira dos Estados Unidos e mudou o bordão dele mesmo, falando, abre aspas para esse ex-presidente, Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Ah, não. Ele falou também, estou para o Trump como o Paraguai está para o Brasil. Olha a sujeição.
Olha a sujeição de um ex-presidente falando isso, gente. E outra coisa, sendo completamente deselegante, mal educado, ignorante com outro país que tem a sua soberania, por menor que seja, tem a sua soberania. É uma gente sem pudor nenhum, né? E antipatriota, né, mano? É uma traição terrível. Eu sou apaixonado pelo Trump, diz esse presidente. Eu sou apaixonado por ele, pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso, um ex-presidente falando que ele... É impressionante, gente. E depois, o próprio filho desse presidente falando: se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. O interesse próprio sobrepujando a soberania do país. Lá dentro dos Estados Unidos, falando que pode, tranquilo, o tarifaço do Trump fazer terra arrasada no Brasil, que eu estou nem aí, eu que vou me sentir vingado, interesse próprio. É o Joaquim Silvério do Reis moderno. É um negócio assim impressionante o grau de antipatriotismo que existe nessa pessoa. E o próprio irmão fala: cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas no Brasil para depois anunciar que vamos fazer a anistia do próprio pai, a anistia do pai. Então, quer dizer, eu usei interesses externos e depois olha uma aula de tarifaço nosso aí, lá na playlist, por favor. Não pode, gente. Quer dizer, eu colocando o Brasil para fazer qualquer diálogo e dentro do... Lembra que nós temos 3 poderes: judiciário, o judiciário, executivo e legislativo. A coisa está acontecendo no judiciário. Eu estou pedindo para ter uma anistia para a minha família, no primeiro momento. A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros. Todos nós temos orgulho de ser brasileiro, mas como é que se resolve essa situação? Quer dizer, sendo antipatriota? Para conseguir alguma coisa para sua família? Olha só, quando o Trump venceu, muitos políticos colocaram boné e falando Make America Great Again. E daí um dos políticos, um governador um dos estados mais poderosos do país, ele fala o seguinte: grande dia, e coloca o boné. Que coisa mais servil contra a soberania do nosso país. Pedir pelo amor de Deus, um senador da República falando isso, gente. Pedir pelo amor de Deus que os Estados Unidos invadam o Brasil para recuperar nossa democracia. O que vamos fazer? Fala de um senador do Espírito Santo. De um outro senador, abre aspas, esse é o senador do Piauí: o presidente Lula pode não gostar do presidente Trump, mas o Brasil não tem a mínima condição militar, política e econômica de provocar dos Estados Unidos. Não seria coragem, seria como invadir as Malvinas. Lula não pode ser um novo general Belgrano. Um fora de contexto histórico, um servil, não tem altivez nenhuma. Um senador falando que nós não temos condição nenhuma de olhar com altivez para outro poder soberano. Olha isso, um deputado federal do PL do Rio de Janeiro, olha o que faz. O trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é um trabalho legítimo de um filho que vê um pai ser julgado de forma injusta. Quer dizer, esse líder do PL queria ou quer que ele continue recebendo dinheiro dos brasileiros nos Estados Unidos para fazer atos antipatrióticos, pedindo mais tarifaço, pedindo leis americanas que possam incidir em pessoas no Brasil. Olha o que o governador fala. Dá uma olhada, abre aspas para esse governador. Acho que é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção, que gosta de sentar com o chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dentro e dizer: olha, consegui uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então por que não entregar algumas vitórias? Olha o que um governador do estado mais poderoso do país fala. Então por que não entregar algumas vitórias? Que é uma coisa mais Joaquim Silvério dos Reis? Que é uma coisa mais lacerdista de golpismo? De ser antipatriota? Ah, não. Depois, dá uma olhada como a fome com a vontade de comer de um secretário de defesa dos Estados Unidos. Olha o que ele fala: o governo Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar toda a América do Sul e Central com sua influência econômica e cultural, fazendo acordos. Isso é mentira, não tem influência cultural.
tem uma troca de reciprocidade. A primeira vez que um país vem, compra as coisas e não pede para mudar nada, para mudar do jeito que eu quero a minha política. Fazendo acordos com governos locais, infraestrutura ruim, vigilância e endividamento. O presidente Trump disse, não mais vamos recuperar, não mais, vamos recuperar o nosso quintal. Ah, gente. E daí vai lá, político para ou dentro dos Estados Unidos e atuar como antipatriota, como Joaquim Silvério dos Reis? Soberania, Estado-nação, território, previsibilidade, nacional desenvolvimentismo e mudança estrutural para toda a população, para a gente sentir que nós somos realmente brasileiros. Pensar um país para sermos brasileiros e com um ataque desse sofrendo, tarifaço, que lei americana atua aqui, não, assim não. Isso é ser antipatriótico. Um grande beijo, um abraço, gente. Muito obrigado por participar aqui da nossa aula, professor Eligel, do canal Geografia em Tudo.